principalmente na França. Será que eles estudam esses casos para aplicar esses roubos a banco aqui? A gente entende da seguinte maneira, os indivíduos se inspiram, né? Uhum. Eles acabam se inspirando em modalidades. Hoje a gente também percebe a evolução do terrorismo não só como uma questão muito ideológica e como uma questão assim religiosa e ideológica, mas eles também usam ferramentas de crimes transnacionais. O que seriam os crimes transnacionais? Eles somente na questão da capitalização financeira. Porque a gente percebe também que o terrorista em si, ele tinha muito aquela questão de alguns estados, de certa forma, financiarem eles. Então essa mudança porque depois do 11 de setembro, depois dos atentados do 11 de setembro, ficou assim muito mais, as leis, as normas internacionais foram muito rígidas àqueles países que literalmente financiam o terror. Uhum. Então os indivíduos, tendo essa dificuldade, eles começaram a partir o quê? Tráfico de armas, tráfico de drogas, prostituição infantil, prostituição, e até às vezes a questão também dos produtos contrabandeados. Uhum. Às vezes o indivíduo está comprando uma camiseta e ele está patrocinando um grupo terrorista. Inclusive, a gente tem um problema sério aqui no Brasil, que na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, onde isso aí tem evidências disso daí, que há células do grupo libanês Hezbollah operando nessa região. E a capitalização financeira é através de produtos contrabandeados. Eles precisaram dar um jeito de financiar o grupo deles de outra forma. De outra forma. Porque a lei ficou muito rígida. Já que tem países que não estão financiando, porque se for descoberto que país A, B ou C estiver financiando grupos terroristas, ele automaticamente ele não vai receber apoio da comunidade internacional, com investimentos e tudo aquilo que a gente sabe. Mas tem o contrário também, né? Eu lembro na época lá do Bush, lá, depois do 11 de setembro, ele também usou esse temor, né, em relação ao terrorismo para ter mais poder, né? Inclusive tem um documentário muito bom na Netflix que é sobre os dias pós 11 de setembro e todas as ações que o governo americano tomou de dar mais poder de decisão pro presidente poder tomar decisões arbitrárias, invadir o Iraque, etc. Olha só, você entrou numa questão interessante. Quando aconteceu 11 de setembro foi algo assim totalmente fora da curva, né? A partir dali, um país, uma bandeira começou a ir atrás de uma pessoa só. Por quê? A pergunta no 11 de setembro, a quem vamos atribuir esses ataques? De quem partir? Porque nessa época a evolução tecnológica não era tão grande que nem é hoje. A questão tecnológica, não se tinha as redes sociais, a velocidade, que nós falamos bastante de velocidade, né, no nosso podcast agora. Não se tinha tanta informação assim. Tanto que quando a primeira aeronave bateu numa das torres, o Bush, ele estava onde? Ele estava num colégio, né? Ele tava, inclusive quando eu coloco o vídeo, a página dá muito engajamento, né? Principalmente nessa época. Ele estava numa escola fazendo a leitura de livros para as crianças. Aí uma das pessoas lá, um dos agentes lá, chega, um secretário dele, né? Chega lá do lado do ouvido dele e fala, um avião acabou de bater na torre lá do World Trade Center. Aí ele falou, meu Deus, deve ter sido uma pessoa que passou mal. Monomotor. Monomotor. Um avião pequeno. Olha só, nós estamos falando em 2001. Né? Tecnologia nessa época não era tão como é hoje. Né? Aí, minutos após, ele se aproxima de novo à cena, fala, um outro avião acaba de bater. Aí ele entendeu. Na outra torre gêmea, estamos sendo atacados. Aí ele faz aquela expressão facial que fica marcado, né? Aquela expressão. Aí ele fala, aí começou a surgir inúmeras indagações. Existem inúmeras múltiplas teorias. Eu tô falando aquela que eu estudei, enfim, são inúmeras argumentos. Até eu gosto de ouvir vários pontos de vista, né? Então começou-se a perguntar o quê? Quem foi que realizou esse ataque? Então eles chegaram a quem? Osama Bin Laden. Então a guerra ao terror, ela praticamente evoluiu nesse sentido de buscar uma pessoa, olha só, uma bandeira
nós vamos caçar esse cara. Mas o Osama, ele assumiu a responsabilidade, né? Ele assumiu depois, ele demorou. Ele demorou um pouco? Ele demorou um pouco para assumir os ataques de 11 de setembro. Ele demorou bastante. A partir dali, os Estados Unidos desencadeou a Operação A Guerra contra o Terror, invadindo o Afeganistão. Eles invadiram lá o Afeganistão, atrás de Osama Bin Laden. Eles queriam... Por que queriam? Porque eles já sabiam que eles estavam operando na região do Afeganistão. Tanto que os talibãs, na época, eles não queriam falar onde Bin Laden estava. E aí tem aquelas inúmeras batalhas, né? A batalha de Tora Bora, que é uma região montanhosa lá do Afeganistão. Inúmeras batalhas. Várias mortes, né? Vários confrontos, enfim. Quanto tempo que demorou para eles capturarem Bin Laden? 10 anos. E foi estranho também. 10 anos. E foi muito estranho tudo. 10 anos. Eu não sei se tu gosta de conspiração, mas foi bem estranho. Não, tem jogaram o cara no mar. Inúmeras teorias da conspiração. Não, mas a justificativa existe porque jogou no mar, né? Então, só pra você entender. Eles demoraram 10 anos. Inúmeros interrogatórios em Guantánamo, em Abu Ghraib, lá no Iraque, inúmeros interrogatórios para se chegar. Qual que era a maior dificuldade do governo americano no sentido de detectar onde Osama Bin Laden estava? Porque o Bin Laden, a Al-Qaeda, ela operava para se chegar na sua liderança em nível de segurança em nível elevado. Ou seja, ele operava através de mensageiros. O Bin Laden, ele operava através de mensageiros, né? E alguns poucos mensageiros. E a CIA sabia que ele operava com os mensageiros e eles tinham que chegar nesse mensageiro. E demorou-se muito tempo para chegar no mensageiro, até que eles conseguiram chegar num quartiano que era um mensageiro do Osama Bin Laden. Então, eles descobriram que o Bin Laden não estava mais no Afeganistão, que ele tinha partido para o Paquistão. Ele foi para o Paquistão e aí começou aquele processo de investigação, mandando mais de 40 agentes para o Paquistão, justamente numa cidade chamada Peshawar, né, que está bem lá ao norte do Paquistão, e no sentido de detectar onde estava esse mensageiro. E esse mensageiro ele se movimentava de Peshawar, ele descia para uma outra cidade chamada Karachi, enfim, ele andava por várias partes do país, e eles detectaram que esse indivíduo ele estava numa região. E eles conseguiram uma fotografia desse. Tem até um filme que fala bastante sobre isso daí, A Hora Mais Escura. E eles conseguiram essa informação de que o mensageiro estava em tal lugar. E ele... É engraçado que o mensageiro, ele, no início, antes dessa tecnologia toda que nós vivemos, ele operava com bilhetes. Literalmente com cartas. Mas aí ele começou a evoluir também com celulares. Ele começou a usar celular. E essa questão do geoposicionamento, de detectar onde que esse indivíduo estava com esse celular, também foi um papel também de evolução até na questão de geoposicionamento dos nossos celulares de hoje. Partindo justamente dessa investigação até chegar-se ao mensageiro. E eles detectaram que esse mensageiro entrava numa cidadezinha, numa casa, numa mansão, né, numa cidadezinha chamada Abbottabad, lá no Paquistão. E eles, a partir do momento que ele entrou naquela mansão, naquela casa que se destacava justamente das outras, que estava a menos de 2 quilômetros da principal academia militar paquistanesa, o governo americano desencadeou uma das maiores operações já vistas em solo americano, que é a Operação Lança de Netuno. E essa investigação toda nessa casa para saber quem estava nessa mansão. Olha só. Quem realmente estava nessa mansão. E aí um nível de certeza começou a elevar, no sentido de que eles conseguiram um médico paquistanês. E esse médico, ele organizou uma campanha de vacinação falsa, justamente para coletar material genético das pessoas lá. Só que engraçado que até hoje não se sabe se ele conseguiu ou não coletar um material genético. Eu acredito que sim, porque esse médico paquistanês está preso até hoje no Paquistão.
Cara, Ele foi preso, dá até uma pesquisada. Ele tá preso, esse cara. Esse médico, ele trabalhou pra CIA. Ele trabalhou ele foi a preso serviço por da CIA. traição Literalmente por traição. Aham. Literalmente por traição. Cara, mas os Estados Unidos não ajudou o cara. Mas não tem como ajudar, porque Não prometeu um... Então, mas não tem como ajudar. Não tem como ajudar, não tem como tirar esse indivíduo de lá. Mas deve ter prometido, ó, faz isso aqui, a gente Eu acredito que faz sim. morar lá e pegar o cara Eu no meio acredito do que caminho. deva ter alguma... Você acha puta sacanagem? Ou financeiro, enfim. Ele deve ter, vai morar nos Estados Unidos, ele sei deve lá. ter tido apoio nesse sentido. Mas pra que Mas que era? aí, O material genético era pra quê? Para detectar se o Osama Bin Laden estava lá, se tinha, porque sempre teve essa dúvida se ele estava na casa ou não. Será que ele está lá? Mas eles tinham um Mas correspondente? se ele tá lá, se ele está lá nessa casa, porque se o mensageiro entrou lá, porque eles sabiam quem era o mensageiro. Porque, pra você ter uma ideia, essa questão do mensageiro foi tão importante, porque nos interrogatórios que a CIA fazia ao longo desses anos, sempre vinha o nome de uma pessoa, que era esse mensageiro, que sempre estava do lado de Osama Bin Laden. Então eles tinham certeza que aquele indivíduo trabalhava para Osama Bin Laden, mas eles não tinham certeza se era esse indivíduo que estava lá dentro da mansão e se Bin Laden efetivamente estava lá. Tanto que o diretor da CIA, o Leon Panetta, na época, nós precisamos de certeza se ele está lá. Mas se a gente tiver certeza, tanto que o Obama, na época do governo Obama, vamos jogar um míssil lá então. Mas se jogasse um míssil nesse lugar, você imagina o impacto diplomático que ia ter. Sim. E ainda mais a questão da certeza, se era ele ou não. Só que dentro desse processo de investigação, esse indivíduo que... Surgiu uma questão de um indivíduo que ele saía da mansão e ele tomava sol. Ele saía da mansão, tomava sol debaixo de uma tenda, de uma tenda de lençóis. E em alguns pontos lá, ele deu meio que uma vacilada. E eles conseguiram tirar, o satélite conseguiu tirar a foto dele. E eles fizeram um cálculo da altura com a estatura que Bin Laden tinha. Então esse nível de certeza ele aumentou um pouco. Cacete. Ele aumentou esse nível de certeza justamente por causa dessa fotografia, que eles falavam que é um andarilho. Tanto que o apelido dele é um andarilho. Esse indivíduo, ele saía periodicamente só para tomar sol e voltava. Ele não se relacionava com as outras pessoas da casa. E um outro fator interessante, que tinham 3 mulheres na casa. 3 ou 4 mulheres na casa. 3 ou 4. E sendo que só tinha 2 homens. Então, no mundo muçulmano, a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Então, tem que ter um outro homem. Então, tem todas essas teorias. Só que o nível de certeza ele começou a aumentar. Então, foi para quase 90% de que Bin Laden estava lá. Então, com esses 90%, eles teriam que ter o quê? A certeza. E a certeza foi a Operação Lança de Netuno, onde os Navy SEALs, o Team 6, de 24 homens mais preparados do mundo foram através com os Black Hawks lá, inclusive um dos Black Hawks caiu, tem até as imagens disso lá, e eles conseguiram capturar Osama Bin Laden e eles mataram Osama Bin Laden. Aí você pergunta, mas tem certeza disso? É interessante, eu gosto dessa questão da certeza. A certeza é que os ataques pararam. Não teve mais nenhum ataque da Al-Qaeda depois que o Bin Laden morreu. Mas teve mais outros depois do... E não só isso. A morte de Osama Bin Laden não foi tão importante com o que os americanos encontraram lá de documentação da Al-Qaeda. Continua tendo ataque terrorista na Europa, não? Mas aí diminuiu. Aí começou a diminuir muito depois que Bin Laden foi capturado. Não teve em Paris umas coisas horríveis metrô... Então, mas aí que tá. Os ataques de Paris, eles tiveram um viés totalmente diferente com a Al-Qaeda. Ali foi o Estado Islâmico. Ah, tá. São coisas diferentes. Totalmente diferente. Entendi. Qual é a explicação para terem jogado ele no mar? A explicação literalmente uma só. Os preceitos islâmicos. Qual que é? Se não tem nenhum país, foi a maior dificuldade do governo americano com a questão do corpo do Bin Laden? Algum país receber ele. A Arábia Saudita não quis receber, porque ele era saudita. Os sauditas, eles já não queriam Osama Bin Laden já desde o início da sua trajetória. Eles já não queriam ele lá. Então,
A Arábia Saudita não quis receber, a Jordânia não quis receber, outros países que foram contatados. Ainda bem que não veio pro Brasil, né? Imagina. Enfim, tantos outros países aí. Então, vamos respeitar a lei islâmica que é jogar no mar. Então eles pegaram e jogaram no mar. Se pelo menos levar Muitas para os Estados Unidos para mostrar. Eu acredito que. E outra, olha o problema. Você imagina uma nacionalidade que. Uma nação que tem o corpo de um indivíduo desse aí sepultado. Você imagina a peregrinação que não vai ser. Sim, mas. Vai ter muitas pessoas querendo visitar aquele túmulo. Então. Inúmeras peregrinações para visitar. Então, isso é uma coisa que as nações não querem. Tem um ponto, assim, mas eu acho que ficou esquisito porque não mostraram o corpo. Tem foto do corpo morto? Tem foto. Tem foto. Porque o que eu sabia é que ficou uma coisa muito estranha. Disseram que mataram, apareceu um helicóptero, um negócio caído no mar e ficou por essa. Tem foto. Os americanos têm foto. Mas é clara a foto? Tem foto. Tem foto. É com uma Canon boa. Tem coisa que eu acho que a gente vai saber só daqui 20 anos, ou 10, 15 anos. Ou nunca. É altamente secreto. A justificativa é essa que eu falei. A partir do momento que quebrou-se o líder, quebrou o cérebro do líder, ali já... A Al-Qaeda e inúmeros outros indivíduos foram presos, e inúmeros outros indivíduos foram mortos. Foi caindo o negócio.